Bem-vindos, bem-vindas a mais este programa, onde hoje seremos convidados e convidadas a retomarmos uma forte experiência vivida num domingo de Páscoa, no Sri Lanka, lá no continente asiático. E podemos nos perguntar quais são os riscos, quais são os desafios para viver a fé cristã num contexto tão exigente. Muitas vezes, eu e você até colocamos tantas murmurações por dificuldades que encontramos em nossa vida cristã, no nosso dia a dia, na igreja, na evangelização. Acompanha comigo este programa e veja o grande testemunho dos nossos irmãos diante de uma situação tão trágica como esta, mas onde a fé foi mantida e testemunhada. No dia 21 de abril de 2019, no domingo de Páscoa, fui com a minha mãe à igreja. Me sentei num banco mais atrás. Eu me lembro muito bem que eu me sentei debaixo do ventilador para poder pegar um vento, porque naquele dia a igreja estava bastante cheia e ainda por cima estava um dia bastante quente e abafado. Só que minha mãe não se importava e queria se sentar mais à frente da igreja. Nós recebemos a Sagrada Comunhão e então, depois, alguém foi lá na frente dar alguns avisos ao final da missa. Enquanto ele falava, nós ouvimos um estrondo e sentimos um calor no rosto. Eu vi uma enorme bola de fogo ao redor da igreja e, de repente, os azulejos do teto começaram a cair. Então eu cobri a cabeça, eu protegi a minha cabeça e com as mãos desse jeito. Eu tive esse instinto de me proteger e, felizmente não me aconteceu nada e depois disso eu não pensei em nada, só saí correndo. Eu saí da igreja desesperada, sem saber direito o que fazer. E foi aí que eu encontrei o meu pai lá fora e ele estava em estado de choque. Foi uma sensação muito, muito ruim mesmo. E o meu pai perguntou onde estava minha mãe. E eu não sabia. Foi nesse momento que eu tomei a consciência do que tinha acontecido. E corri para dentro da igreja e encontrei a minha mãe. Ela estava morta no banco. Eu não podia acreditar no que eu via. Os corpos estavam espalhados por todo o lugar. E
Não eram apenas corpos, eram também partes de corpos. Tinha sangue e tudo estava espalhado por todas as partes, por todas as paredes. Simplesmente não conseguimos acreditar que aquilo tinha acontecido. Tinha um cheiro que eu ainda sinto, esse cheiro no meu nariz, aquele odor humano que estava misturado com sangue. Todo mundo morre. Nós sabemos disso, mas aquilo aconteceu de forma muito rápida, inesperada e também brutal. Catuapítia é uma aldeia católica muito antiga. Lá se vê imagens dos santos e de Nossa Senhora por toda a parte. É onde se encontra a maior população de católicos, por isso é chamada de Pequena Roma. Normalmente, há 1 ou 2 funerais por mês. Subitamente, mais de 100 pessoas morreram numa só paróquia, numa determinada igreja. Por isso, não tínhamos espaço para enterrá-las. O proprietário nos ofereceu este terreno para termos um novo cemitério. Toda a aldeia era como se fosse um velório. E todos sentiam muito. Ninguém podia fazer nada, porque em todas as ruas, em todas as esquinas, havia um velório. Na nossa cultura, quando alguém morre, todos se reúnem. Mas, neste caso, não foi possível se reunir em um velório, porque em todas as casas havia alguém que tinha morrido. Muitas pessoas vêm. Elas vêm aqui para rezar, voltam para casa e voltam para cá novamente porque não conseguem entender. Não querem acreditar que seus parentes morreram. É muito difícil para elas. O homem-bomba que fez isso às pessoas esteve aqui durante 3 meses como aldeão. Ele vivia perto daquela casa. Ele vivia ali. Acredite, ele morava aqui, entre essas pessoas. Então, as pessoas não desconfiaram dele porque ele estava aqui com a população. As pessoas acreditavam nele, confiavam nele, tratavam ele como um irmão. Mas ele simplesmente traiu o amor que lhe ofereceram, esteve com todos e fez o pior. Estamos combatendo uma ideologia. É muito difícil. O inimigo não está fora de casa. Ele está dentro da nossa casa. Eles não têm um território, não pedem nada. Simplesmente eles matam em nome de Deus. Então temos medo disso. Ela não consegue andar. Ela diz que precisa andar, só isso. Eles dizem que vão fazer tudo o que for possível para curá-la, mas isso leva tempo. E, ao mesmo tempo, nós rezamos para Deus e esperamos com isso que Ele faça alguma coisa.
Desde o primeiro dia, todos os padres religiosos, religiosas e consagrados ao Senhor dedicaram toda a sua vida a essas pessoas. Nunca pregamos durante esse tempo. Apenas estávamos disponíveis para eles e eles sentiram isso. Nós estávamos ajudando, os escutando, chorando com eles. Estávamos partilhando o que estavam vivendo no momento. Então decidimos caminhar com eles na vida do dia a dia. Cada padre, cada um deles tem um grupo constituído por 2 ou 3 religiosos, religiosas e leigos também. Cada grupo é responsável por uma família. Eles tinham decidido vir à igreja nesse dia como forma de expressar a sua fé. Então, é por isso que são mártires. E a nossa responsabilidade é fazer a nossa parte, darmos a nossa contribuição para o seu sacrifício. Pelo menos acompanhando os seus entes queridos enquanto estiverem aqui presentes, vivendo neste mundo. Ele estava sempre pensando na mamãe, na esposa, na irmã e nos 3 filhos. Eu não sei quem vai cuidar de nós agora. Por isso, eu não sei explicar para você como eu estou me sentindo, porque agora eu estou sozinha. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não consigo sozinha. Eu estou sempre pensando nele. Sinceramente, nós não podemos preencher o vazio que foi criado pela explosão. É um vazio. O cristianismo não pode ser separado do sofrimento. O sofrimento ganha sentido por causa do cristianismo. Mas agora, por outro lado, a partir do primeiro dia, depois da morte do Senhor, a partir desse dia, mataram todos os que acreditaram nele. Fizeram isso ontem. Isso foi há algumas, digamos que há poucas horas. E eles farão novamente amanhã. Ainda assim acreditamos em Deus. Nem todas as pessoas do conselho estavam presentes na igreja naquele domingo de Páscoa. Estes acontecimentos traumáticos afetaram toda a comunidade. Estes acontecimentos causaram muito sofrimento. Algumas pessoas precisam realmente de assistência financeira devido à explosão e às suas consequências. Mas aquilo de que as pessoas mais precisam é de afeto, sentir que há sempre alguém disponível para elas, alguém que esteja presente junto a elas. Aquilo que alguns dos meus pacientes viveram vai para além da compreensão. Eles precisam mesmo sentir que há sempre alguém disponível para eles. Sempre foi médico ayurvédico. Há muitas gerações que praticamos a medicina ayurvédica. Eu sou a única médica de medicina ocidental que ia me formar quando isso aconteceu. Eles tinham um sonho de eu também praticar a medicina ayurvédica. Espero de verdade que ninguém passe por essa situação que agora estamos vivendo. É muito difícil, porque perder os pais para
Uma criança é como perder um mundo. Então eu acho que é isso. Naquele dia, eu ainda me lembro de me ajoelhar ao lado do altar e fazer apenas uma pergunta ao Senhor. Eu perguntei, por quê? Responda, por que isso, Senhor? Somos todos filhos de Deus, por isso nós não podemos matar em nome de Deus. Me diz, por que isso? Me dá uma resposta. Depois eu beijei o altar. Estava cheio de sangue e outras sujeiras. Mas as últimas bênçãos do domingo pascal estavam ali. Nada tinha acontecido naquela página. Havia uma gota. Só havia uma gota de sangue que escorreu até bem perto de uma frase. Eu então li a frase que estava junto ao sangue. E dizia, isto é o que Deus vos prometeu. O céu vos será dado. Não vos inquieteis. Jesus diz no Evangelho de João, nunca vos deixarei sozinhos. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu já venci o mundo. Quando o Filho de Deus foi crucificado, disse, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Da mesma forma, nós dizemos a todos aqueles que nos matam, nós te amamos e nós te perdoamos, porque fizeram isso sem nenhum conhecimento. Vocês fizeram isso sem pensar. Todos vocês foram enganados por doutrinas erradas, então voltem para Deus. Deus te ama e nós te perdoamos. Em nome do único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países. Acompanhando toda esta realidade,
Pode ser que você, assim como eu, também se pergunte: por que tanto sofrimento para aqueles e aquelas que abraçam, que decidem por uma vida com Cristo? Eu convido você a perceber: o sofrimento tem marcado a vida dos cristãos de um modo tão cruel, tão brutal, em muitas regiões do mundo, como é o caso do Sri Lanka, neste domingo de Páscoa, onde os cristãos ali foram celebrar o dia depois da morte de Cristo, a vitória de Cristo, e eles também entregaram a vida deles por Cristo. Podemos até dizer que Deus, Ele não confirma o sofrimento. Deus não está por trás aplaudindo o sofrimento. Mas em Deus nós podemos ter uma outra compreensão, uma outra leitura do sofrimento. E a outra leitura do sofrimento, até nos comentários ou nos lábios do próprio sacerdote, ele diz: nós recordamos que no alto da cruz, no momento em que Cristo entregou sua vida por nós, ele mostrou o agir de Deus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É por isso que a tua ajuda é muito importante para que estes cristãos e aqueles que se colocam ao lado deles possa também manterem viva a sua fé. A ACN, no caso do Sri Lanka, apoiou na reconstrução desta igreja destruída, mas também no trabalho de recuperação psicossocial, porque o trauma deste sofrimento foi enorme. Você e eu podemos sim apoiar bem mais. Para você conhecer melhor todas estas atividades de apoio aos cristãos como do Sri Lanka e de tantos outros lugares do mundo, entre em contato conosco, acn.org.br ou pelo telefone ligando neste momento 0800 77 099 e 27. Você pode também, por meio do telefone, solicitar o nosso boletim informativo, onde podemos conhecer bem mais a riqueza e a beleza da missão da nossa igreja. Reza comigo neste momento. Senhor nosso Deus, a tua vitória é a nossa vitória. A vitória daqueles que acreditam no amor, no perdão, na reconciliação e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A beleza e o testemunho dos cristãos do Sri Lanka não está na atitude passiva, mas na atitude de transformar a crueldade, o ódio e a maldade no amor, no serviço e na fraternidade. Graça também à nossa oração e o apoio que oferecemos a estes irmãos e irmãs que são perseguidos por causa da fé.